das mulheres da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu sou o Padre Carlos Meira, estou muito feliz em poder celebrar com vocês mais uma vez a novena em honra de nossa mãe, Mãe de Deus e Mãe de toda a humanidade. Sou lá de Sorocaba e vim acompanhado do José Augusto, um paroquiano lá. Hoje ele deixou o terço dos homens para participar da missa de Nossa Senhora comigo, né? Estou lá na paróquia São José do Cerrado. E hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? É interessante a motivação que levou a esse título, né? Claro que quando a gente fala rosário, a gente fala de uma oração muito poderosa da igreja. Podemos até dizer que é uma oração de exorcismo. Invocar a Virgem Maria, o demônio tem medo daquele que reza a Mãe de Deus, né? Ele se apavora, porque é a única pessoa, a única criatura que não tem pecado algum, né? Então a oração do rosário, depois da Santa Missa, junto com algumas outras, é uma oração muito poderosa, né? E ela foi colocada, essa dedicação na liturgia, essa festa,
em 1572 pelo Papa Pio V, São Pio V, que era dominicano. Aliás, foram os dominicanos que criaram o Rosário Terço. Inicialmente 150 Ave-Marias, para lembrar os 150 capítulos do livro dos Salmos, né? Para que o povo que ainda não conhecia a Bíblia, porque não tinha a tradução vernácula, eles não podiam ler, mas apenas ouvir. Então, durante a semana, eles pudessem, em honra dos Salmos, da palavra meditada, pudessem rezar a Virgem Maria, né? Não tinha uma percepção tão profunda de Maria, sim, mas não do valor desse rosário na época, mas se tinha uma percepção da riqueza desta oração, porque sabia quem se rezava. E um ano antes, ou seja, em 1571, né, as tropas cristãs venciam as tropas turcas em Lepanto, né? Então, em honra dessa vitória, o Papa deu esse título a Maria, que inicialmente era chamada uma festa, a comemoração da bem-aventurada Virgem Maria da Vitória, né? Em outras palavras, para dizer que onde está Maria, dificilmente nós caímos em queda, seja qual for o combate, mas principalmente o espiritual, né? E hoje aqui nós vemos a primeira leitura falando da igreja nascente, a igreja primitiva nascente, uma das atitudes mais frequentes da comunidade primitiva e que deve ser a nossa. Ela nasceu assim e deve continuar assim até a segunda vinda de nosso Senhor, que é uma vida de oração. O livro dos Atos também vai dizer no capítulo 2 que eles viviam assiduamente em oração, não apenas aqui também, e vai nominar todos os apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Mateus e Bartolomeu, Simão, Tiago e Judas, o Judas Tadeu, né? E junto com eles algumas mulheres, inclusive Maria. Maria é aquela mulher que não esteve com Jesus desde o início da sua vida pública até o dia em que ele foi levado aos céus, mas muito mais, ela esteve com Jesus desde o momento em que recebeu o anúncio do anjo, como diz aqui o evangelho de hoje, né? Então, ela é alguém que pode rezar, principalmente ela, porque conhece todo o mistério de Deus em Jesus Cristo para a humanidade. É interessante o fato do anjo revelar a Maria que sua parente Isabel estava grávida. E o que viria a ser nela, senão o precursor do filho de Maria? Era justo que Maria soubesse da boca do anjo, e não de um homem, de que o precursor já estava vindo, né? Era justo também que a concepção, a encarnação, fosse precedida por um anúncio angelical por algumas razões. A primeira delas, e mais importante, é para que a ordem da reparação ela viesse sobrepor a desordem da prevaricação, seja da falta de obediência, da falta de zelo, né? Então, o que aconteceu com os primeiros pais? Maria é a nova Eva, porque nos trouxe o novo Adão. Um anjo, né, decaído, ele tentou Eva, levando a dúvida, da dúvida ao consentimento, do consentimento à queda. Aprove também um anjo não tentar Maria como fez com Eva, o anjo decaído, mas anunciar a Maria para levá-la à fé, da fé ao consentimento, do consentimento à concepção do Verbo de Deus no ventre da Virgem Maria, né? Percebamos a importância da encarnação, que deve ser precedida do anúncio do anjo. Segunda razão é exatamente porque os anjos foram criados por Deus com duas grandes finalidades: a adoração de Deus perpétua e a mensagem ao homem e a proteção do ser humano, né? Se ele serve a Deus, Criador de todas as coisas, Rei do universo, aquela que foi escolhida para ser a mãe de Deus também deveria ser servida por um anjo, né? Por isso recebeu de um anjo o anúncio, né? O anúncio tão esperado por todos, primeiro pelo povo judeu e depois por
toda a humanidade. E por fim, pela terceira razão, exatamente pelo fato de que a encarnação e a própria ressurreição, mas principalmente, primeiramente pela encarnação, ela não veio apenas redimir os homens, mas veio restituir novamente a condição de graça à ordem angelical, né? Porque com o pecado, a humanidade e os seres invisíveis decaíram, ambos pelo mesmo pecado que a soberba, o que levou Lúcifer a debandar contra Deus, querer ser igual a ele ou até mais do que Deus. Nunca pode, nunca poderá, nunca acontecerá isso. É como falar que uma formiga um dia será maior que um elefante, é impossível, né? Mal comparando, né? Não tem como, mas isso levou ele à desgraça, porque a graça somente com Deus, a desgraça longe de Deus, né? Depois, para o ser humano, nós vemos a soberba também, né? Tentada a Eva pela serpente, né? E a serpente usa também de maquiagens. O demônio usa de maquiagens. Sempre vai usar palavras bonitas para enganar. Por exemplo, aborto? Não. Sou contra. Saúde reprodutiva da mulher. Ai, que coisa bonita, gente. O diabo é astuto. Ele quer levar a gente ao pecado com palavras bonitas e quando a gente vê, já era. Né? Foi o que aconteceu com Eva. Não, imagine. Ele não quer isso. É que ele não quer. Porque se você comer daquela fruta, você vai saber tudo, o bem e o mal. E aí ela apresentou ao homem que também comeu do fruto proibido, né? Apenas aquilo, quer dizer, o que levou ao pecado é desobediência, mas por causa da tentação da soberba, que é um dos pecados, 7 pecados capitais, né? E é muito bonita a oração do Rosário quando a gente reza, porque a primeira parte da oração da Ave Maria, nós temos ali a saudação do anjo, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas palavras dizem muito e dizem tudo, porque em Maria a graça de Deus se antecipou. Por isso é uma graça preventiva. E em nós a mesma graça, ela não se antecipou, mas ela vem em socorro. É uma graça curativa, sanativa. Em outras palavras, por causa da graça em Maria ter se antecipado, ela não experimentou o pecado original. É um mistério, porque como pode antecipar no tempo? Se Maria foi concebida de Ana, só depois ela recebeu o anúncio do anjo. Mas é em razão de Cristo que Maria recebeu todos esses méritos, não por causa dela, mas por causa de Cristo. Como pode, gente? Deus, Jesus possui duas naturezas, a humana e a natureza divina. Mas é uma única pessoa. Quando Jesus chora, quando Jesus dorme, quando Jesus sofre, ali não está a natureza humana, estão as duas naturezas. Está a pessoa de Jesus. Quando ele faz milagres, quando ele prega com tanta autoridade, quando ele ressuscita mortos, expulsa demônios, está a natureza divina e também é humana, porque está a pessoa de Jesus. Maria, ela não é mãe da natureza de Jesus, ela é mãe da pessoa de Jesus que comporta ambas as naturezas, por isso Maria é mãe de Deus. Não tem sentido falar que Maria é mãe da natureza, é mãe da pessoa. Ela concebeu a pessoa de Jesus Cristo. Claro que Cristo recebeu de Maria a humanidade e do Verbo a divindade, né? Como pode nessa fusão, talvez a palavra correta não seja fusão, mas como pode um ventre ser agraciado por 9 meses ser um ventre corrompido, como o nosso corpo é corrompido, né? Porque a nossa vida divina começa no Espírito Santo, que nos leva a Jesus e que nos apresenta ao Pai, e dele recebemos a incorruptibilidade da vida. Maria se antecipou a tudo, até Pentecostes na vida dela, Pentecostes na Anunciação e Pentecostes depois.
né? Porque Maria é uma criatura totalmente diferente de nós. Ela não tem aquela fragilidade. Quem já machucou o joelho, tornozelo, cotovelo, braço, sabe, né? Seja fratura, seja luxação, seja ligamento, sempre fica uma sequela. E isso é a concupiscência da carne, porque Deus, ele apaga totalmente o pecado original no batismo, né? Mas fica em nós aquela tendência ao pecado, e Maria não tem. Por isso que Maria é a criatura mais importante para interceder por nós. Como é que a gente reza no ato penitencial? E peço primeiro a Virgem Maria, depois eu peço aos anjos, depois eu peço aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, eu peço para todo mundo, mas primeiro Maria, porque a intercessão dela é muito mais poderosa, porque ela não tem pecado. E o demônio tem medo de quem se associa a Maria, de quem reza a Ave Maria. Né? A segunda parte da Ave Maria, ela foi firmada no Concílio de Éfeso, o quarto concílio ecumênico da igreja, em 400, eu acho que é o terceiro, em 431, foi o terceiro concílio. Como é que eles concluíram o concílio? Com essa oração: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não há igreja sem Maria, não há Cristo sem Maria. Qual que foi a última vontade de Cristo na cruz? Maria, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, né? Aquela que cuidou do corpo físico de Cristo não teria a dignidade e a capacidade, pelos méritos de Cristo nela, de cuidar do corpo místico de Cristo, que é a igreja? Claro que tem essa capacidade, pela graça de Deus. Não tem sentido, gente. Não tem sentido ser católico e deixar Maria de lado. Não tem sentido algum, né? Aliás, Deus nos deixou Maria para nos ajudar a chegarmos mais rápido do céu. Aliás, Deus é de uma capacidade extraordinária de amar a gente de maneira infinita, a gente nunca vai entender. Primeiro, Deus cria o casamento, que no casamento é exatamente uma instituição que, em princípio, deve nos ajudar a chegar aos céus. Porque o casamento deve ser reflexo do amor de Deus, muitas vezes não é. Né? Por quê? Como vai de Jesus, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu então dar carta de divórcio. Depois Deus deixa os anjos, que são nossos guias, nos protegem dos pecados. Né? Devemos acordar conversando com eles e dormir conversando com eles e caminhar conversando com eles. São seres, nós não vemos, existem. Alguém vê Maria aqui? Ninguém vê, mas ela existe, como Cristo existe. Né? Deixou para nós o sacramento, sobretudo a Eucaristia e a confissão. Então é importante que a gente nunca se esqueça, por meio de Maria se chega mais fácil a Deus, né? E o Padre Zezinho, eu não lembro a música, mas é mais ou menos assim, o Padre Zezinho tem umas coisas que você começa a refletir a letra da música, ele fala, você começa a pensar, puxa, mas que coisa linda, não tinha pensado nisso. O Padre Zezinho fala muito, ele vai dizer que é um fenômeno, que muita gente não percebe. Mas lá no Santuário de Aparecida, muita gente vai para ver Maria, mas termina no banquete da Eucaristia. E ver Maria embora é idolatria. E ver Maria e terminar na comunhão é fé verdadeira, porque ela nos leva a Jesus. Quem vai a Maria e não vai na Eucaristia, não ama Maria de verdade. Se amasse, iria até seu filho Jesus, né? Porque onde está um, está outro também, né? Então, aqui no Evangelho ele fala, é um texto que fala da anunciação, mas é um texto muito profundo, que vai falar exatamente da missão de Maria para com a igreja, para com toda a humanidade, né? A gente deveria, se não reza o terço, uma Ave Maria rezada, né? Um santo anjo rezado, pode ter certeza que Maria vai te proteger. Então hoje, de maneira especial, celebrando Nossa Senhora do Rosário, lembremos de uma arma muito importante para a gente,
O rosário não reza um dia, pode rezar em 4 dias, pode rezar, sei lá, mas que a gente reze sempre a Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela, porque ela é mãe que cuida de um filho. Amém.